Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Abençoado seja o nosso dia. Hoje eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, começando o ano de 2026, fazendo a minha primeira entrega. E neste workshop, nós vamos falar sobre nossa saúde financeira, nossa relação com o dinheiro. Também vamos falar sobre prosperidade, liberdade, dívidas, renda extra, propósito, tudo de uma maneira bem simples, direta e intencional. Vamos colocar a mão na massa para todas, inclusive eu, para nós pararmos de cavar, desfrutarmos do fruto do nosso trabalho e sorrir diante do nosso futuro. Eu quero te ajudar com o que eu tenho de bagagem a mudar hábitos para decisões financeiras mais conscientes e uma relação saudável com todos os recursos confiados a você, a cada uma de vocês. E dessa forma, o que nós estamos buscando? Paz, qualidade de vida, bem-estar emocional, liberdade, viver o que é nosso, a vida e a vida em abundância. Independente de você estar hoje endividada ou não, de você já estar investindo, já ter uma reserva, hoje meu convite é para que você abra sua mente, né? Se você não está no buraco, pode ser que conheça alguém que esteja. Então, abra sua mente. É possível ter uma vida de paz, é possível desfrutar do fruto do seu trabalho, é possível usar o seu talento de maneira sábia, de maneira consciente, de maneira generosa. Ei, mulher, sorria diante do seu futuro. E para começar, vou me apresentar. Quem eu sou? Eu sou Camila Braga e esse workshop é para você. Você, cada uma de vocês, mulher, mãe, profissional, amigas, pessoas que eu ainda não conheci, mas que estão aqui por um propósito. Eu quero auxiliar cada uma de vocês nessa jornada. Eu sou casada, mãe de um casal, sou formada em ciências econômicas, especialista em gestão de recursos, tempo, dinheiro, pessoas. Sou uma entusiasta do empreendedorismo, sou empreendedora no ramo de beleza, sou praticante de liderança humanizada, então eu acredito que não apenas devemos olhar para o resultado, mas também para as pessoas, como tocamos as pessoas, como impactamos as pessoas, como servimos as pessoas. Eu estou em grandes corporações há muitos anos, mais de 15 anos, fazendo gestão e hoje, né, eu escolhi servir vocês, ensinar pessoas, ajudar pessoas a sorrir diante do futuro, a viver uma vida leve, próspera, livre. Então vamos juntas nessa jornada. Minha ideia aqui é falar sobre finanças de forma descomplicada e temos algumas pautas do dia. Organize as pautas, né? Vou compartilhar aqui. Organize sua vida, volte a sonhar, mão na massa e vire o jogo. De uma forma geral, é sobre isso, né? Como que eu vou organizar, que situação que eu tô, o porquê que eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso e qual o resultado final. Eu quero abrir a sua mente para soluções e algo novo. Não tô aqui para condenar, para julgar, nada disso. Eu quero te auxiliar nessa mudança de hábito e padrão. Todo início de ano a gente faz muito projeto, muita promessa, né? Muitos planos. E eu quero que você, no final de 2026, possa estar vivendo algo novo. Então, quero te auxiliar nessa jornada. Aqui nós vamos falar, vamos promover uma relação mais saudável com o dinheiro, para que você tenha qualidade de vida. Independente, né, como eu disse, de você estar ou não em dívidas hoje, ou no buraco, como a gente está falando, né? Você, eu, todas merecemos viver em paz. Em Jeremias 29:11, Deus diz assim:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É sobre isso. Mas, Camila, por que é importante buscar uma forma sustentável para cuidar dos meus recursos? Bem, primeiro ponto, para diminuir a ansiedade. Ninguém dorme bem, ninguém vive bem, endividado, com problemas financeiros, sem recursos. Entenda que nós não temos o controle de tudo. Quanto mais você assumir isso, quanto mais rápido você assumir isso, mais fácil vai ficar, tá? Nós não temos o controle do nosso futuro, mas nós podemos semear algo agora para colher lá na frente. Nós podemos colaborar com os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, mas nós podemos e devemos cuidar, zelar, fazer a gestão dos recursos e tudo que nos é confiado hoje. Então, entenda, por mais que a gente não tenha o controle do futuro, a gente pode cooperar, né, hoje, para tudo que a gente vai viver lá na frente. Nós podemos planejar, agir com diligência, fazer boas escolhas, e dessa forma nós seremos livres e não prejudicaremos nosso futuro. Isto é sustentabilidade. Sustentabilidade é garantir a sustentação. Se você aprende a governar suas finanças, se você mostra quem é que governa o seu dia a dia, o seu tempo, os seus recursos, quem está ali, né? Não é o tempo que te consome, não é o dinheiro ou a falta dele ou o excesso dele que te direciona, não. O que eu quero dizer aqui é você que é o protagonista, não são essas coisas daqui, né? Não são os recursos confiados a você que te dominam, é você que é a responsável por governar, dominar, gerir, cuidar, zelar de todos os recursos confiados a você. E de uma certa maneira, sustentabilidade financeira não é apenas sobre o presente, não é aquilo que a gente vive só no hoje, não é o dinheiro que a gente ganha hoje e gasta hoje. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de bem-estar a longo prazo, a gente está falando do cuidado não só para agora, não só para mim, não só para o prazer imediato, mas lá no futuro. É uma liberdade que não é, às vezes, agora, neste momento, é uma renúncia, mas lá na frente é a sua liberdade. Então, agora pode parecer uma privação, mas lá na frente é a sua paz. Então, tudo que a gente faz hoje, lá na frente, a gente vai ver o resultado e a consequência. Muitas vezes nem é na nossa geração, são nas gerações seguintes. Então, talvez você esteja aqui hoje para quebrar um ciclo, para realmente começar algo novo. Eu digo também que sustentabilidade financeira não é sobre enriquecer do dia para a noite. Agora eu vou ficar milionário. Pode ver que tem muita gente que ganha dinheiro e não sabe utilizar isso, e o dinheiro acaba governando e muitas coisas acontecendo. Então, hoje, a minha ideia aqui é promover bons hábitos para uma vida inteira e para as próximas gerações. É você começar, né, acreditando que não é só sobre dinheiro, sobre controle, sobre renúncia, não, é sobre a sua vida, sobre sonhos, sobre futuro, sobre legado, sobre paz, sobre abundância. Eu sempre falo que qualidade de vida está muito associada à liberdade de escolher. E quando a gente fala de dinheiro, escolher o que você pode ou não, ou deve comprar, né? Então, neste momento, eu quero que você escreva aí, eu sou livre. Eu sou livre. Isso. Você é livre por quê? Porque você não está mais presa às dívidas, você não está mais presa ao que o dinheiro pode comprar, você não está mais presa ao seu passado, você não está mais presa aos seus erros.
Hoje você declara para você mesma, 2026 eu vou viver um novo ano, um ano de paz, um ano de liberdade, um ano em que eu vou crescer, eu vou semear coisas boas, eu vou frutificar, eu vou dar bons frutos. E eu quero que você faça isso de forma consciente, tá? E lembre-se, tá? O valor do dinheiro não está na sua posse, não é no quanto você tem, mas na maneira que você usa, em como você usa o dinheiro. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a chave. O valor do dinheiro não está na sua posse, em possuí-lo, mas como você utiliza. A mesma coisa eu digo para o tempo. O valor do tempo não está em você ter tempo, mas como você utiliza esse tempo. Quando a gente fala de recurso, a gente fala de recurso financeiro, de tempo. Como você usa o seu tempo? Então, hoje eu te trago essa reflexão. Além disso, né, a gente sabe, até por experiência, que a vida é feita de ciclos. Né? A minha experiência, eu posso falar com autoridade sobre tudo que eu estou falando aqui, você vive estações, vão ter dias de abundância, dias de glória, e vão ter dias de luta, dias de escassez, dias de deserto. Tem época que plantamos, tem época que semeamos, tem época que colhemos. Tempos difíceis, tempos de celebrar. Nós vivemos estações. Em todas elas, Deus é bom e Ele está conosco. Ele não perde o controle. O que nós não podemos deixar acontecer é que os dias de desafio, os dias de deserto, eles nos amarrem ao ponto da gente não conseguir avançar. Eles nos joguem no buraco ao ponto da gente não conseguir sair e a gente só cavar e se afundar e se afundar e se afundar. Se você está no buraco hoje, se você está em um deserto, é hora de parar de cavar. É hora de sair deste lugar. Lembra? Você é livre. Você é livre. Bem, você é livre para fazer suas escolhas. E se você está aqui hoje é porque você escolheu viver algo novo, certo? Ninguém te obrigou, eu espero, né, a estar aqui hoje. Então, nessa autoavaliação, eu quero começar e te apresentar o seu eu financeiro. Eu quero que você avalie, pega um papel, uma caneta e avalie como você está, qual é o seu momento, como está o seu eu financeiro. Essa avaliação vai te ajudar a conhecer e reconhecer o seu momento, o seu estilo de vida, quem você como você vive. Muito importante também, quem você quer agradar, o que está te incomodando. Então, vamos lá. Número 1, sinale A, B, C, tá? Depois a gente vai contar. 1, você controla todos os gastos do mês? Seja sincero, hein? Número 2, no fim do mês, seu dinheiro sobra, é suficiente, falta? A, B, C. 3, você paga todas as suas contas em dia? Vocês estão conseguindo ver? Espero que sim. Você confere o extrato, contas do que você consome? Sim, às vezes, não. Você utiliza o cheque especial? Sim, às vezes, não. Você tem dívidas em aberto? Sim, não sei, tenho. Você pesquisa preços? Sim, às vezes, não. Lembra do ABC, tá? Vocês escolhem. Você prefere pedir desconto a pagar à vista? Sim, às vezes, não ligo para isso. Ou tem vergonha? 9. Você sabe quanto é o seu custo de vida? Muito importante essa pergunta, hein? Você sabe quanto é o seu custo de vida? Quanto que você precisa para viver? A, sim. B, acho que sei. C, não. Número 10. Quando vai comprar algo novo? A, você poupa para comprar. B, você faz um carnê dentro do orçamento. C, você usa cartão de crédito, cheque especial e etc. Conseguem ver, né? Vou dar um tempinho.
E aí a gente vai falar sobre os resultados, né? Se você olhar e a maioria for A, você tá bem, tá no caminho certo. Se você, a sua maioria for B, atenção, né? Você tá aí num ponto crítico, num ponto que você deve avançar. Você está no lugar certo para avançar para o próximo nível. E se você está no ponto C, muito cuidado. Você precisa olhar para sua vida financeira com mais carinho, tá bom? Pausa depois, se você estiver assistindo esse vídeo depois, pausa nessa página e faz com muita verdade, tá bom? E aqui, neste momento, organize sua vida. Acho que muitos já viram essa roda da vida. Eu quero que vocês avaliem a vida de vocês e se organizem pelas prioridades. O que está incomodando mais? Tudo começa a fluir quando a gente começa a tratar, a cuidar. Então, não adianta querer arrumar tudo ao mesmo tempo. É finanças, é relacionamento. Não adianta, tem que ser por etapas. E quando você deixa isso claro na sua mente, na sua consciência, fica mais fácil. Então, vamos lá. De 1 a 10, você vai pintar, no material que eu vou compartilhar com vocês, tem lá tanto de janeiro, para vocês fazerem isso em janeiro, quanto em dezembro, tá? Acho legal fazer janeiro, no meio do ano, dezembro. O material que eu vou compartilhar, vocês podem imprimir e fazer um caderninho. Ele não tem essa quantidade de slides, tá reduzido, mas vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que a gente vivenciou aqui, tá? Então, não adianta querer arrumar tudo de uma vez. Começa pelo ponto mais crítico, e aí você tem o ano todinho para ir trabalhando cada pilar. Vocês viram que eu dividi em 12, 4 grandes blocos e 12 áreas menores, né? Então, dá uma por mês, tá bom? Dá certinho uma por mês. Entenda que aqui, não estou falando de como, quando você responder isso aqui, responde com verdade. Não como você gostaria ou você acha que deveria ser, mas sim como está, como é hoje, tá? Como você se sente hoje. Preencha, pinta com canetinha, eu gosto de canetinha, eu gosto de cor. E lembre-se que essa roda gira. Então faça ela girar. Um mês cada pilarzinho, um mês cada uma desses pilares você vai cuidar. Faça seu planejamento, né? Imprime, cola na agenda. Em junho faz de novo, em dezembro faz de novo, e você começa a ver a sua evolução. Eu tenho 3 perguntas para vocês agora. O que te move hoje? Contas? Obrigações? Querer impressionar? O que te move hoje? Como estão suas finanças? Quanto que é muito importante, quanto que entra e quanto que sai? É o básico. Eu falo isso tanto na empresa quanto para a vida pessoal, em mentoria e consultoria. Que entra o que sai. Isso é muito importante, muito importante. E o ponto principal que eu acho, isso foi o que me pegou no ano passado, para eu começar com os exercícios, né? Se eu mudar a minha vida, quantas vidas mudam? Por que isso me pegou? Me pegou pelo outro lado, tá? Se eu não cuidar da minha vida, quantas vidas eu impacto? Isso daí mexeu demais comigo, eu entender que a minha negligência comigo não reflete somente na minha vida, não impacta somente a minha vida. Minha negligência comigo, ela impacta outras vidas. E aí eu passei, tá bom, então se eu não negligenciar, se eu mudar a minha vida, quantas vidas mudam? Quantas vidas mudam se vocês escolherem mudar de vida? Já pararam para pensar sobre isso? E falando sobre vida, quando eu estava fazendo essa apresentação, me veio toda uma jornada. Eu já vivi bastante, parece que não, que eu sou jovem, mas eu já vivi bastante coisa. E quando eu coloquei uma linha do tempo, né, eu fiz aqui dos últimos 15 anos, vamos dizer assim, tudo que eu vivi, eu falei, uau!
uau! Dos últimos 20 anos, dos últimos 15 anos, desculpa, tudo que eu vivi, eu falei, cara, quantos lá em cima, aqui embaixo, quantas coisas eu vivi. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Como você estava lá em 2000? Como você estava em 2010? Como você estava em 2020? 2025? O que você espera para 2026? O que você visualiza em 2030? Então, hoje, nesse momento, fechem os olhos, tragam à memória o que você pode agradecer por tudo que você já viveu até aqui, por tudo que você conquistou, por tudo que você já recebeu, por todas as bênçãos, livramentos. Traga à memória tudo que você já viveu até aqui. Traga à memória o que te traz esperança. Todo mundo tem passado, todo mundo já errou, todo mundo já fez uma compra errada, uma blusinha que ficou com etiqueta e não gostou, um investimento errado, um empreender errado, um relacionamento errado, gastar dinheiro de forma errada, perdeu tempo com o que não deveria, fez escolhas, tudo bem. Naquele momento era o que tinha para aquele momento. Você não tinha a maturidade que você tem hoje. Então, o nosso passado não pode nos condenar. Novamente, olhe para o seu futuro e sorria. Tenha objetivos, tenha planos, tenha sonhos. Declare isso, sabe? Visualize o que você quer viver, como você vai fazer isso, coloque no papel, desenhe, seja protagonista da sua história, comece, continue, não pare até você chegar lá, até você concluir. Isso é uma fórmula matemática, tá? Como a gente está falando bastante de finanças, é muito fácil você entender por que todo mundo fala, a Bruna fala muito isso, né? De 1% por dia. Porque se você fizer o mesmo todos os dias, 1 elevado a 365 vai dar 1 no final. Agora, se você fizer pequenos esforços diários, 1,01 nos 365 dias, 1% todo dia a mais, no final você tem um outro cenário, um outro valor. Então não queira fazer tudo de uma vez. Lembra da roda que eu mostrei? Não queira fazer tudo de uma vez. Reparta. É igual comer melancia. Ninguém enfia uma melancia na boca de uma vez, não é igual uva. A gente quebra. A gente fatia a melancia, entendeu? Para poder digerir, para poder fazer com que aquilo aconteça. Você vai precisar quebrar em blocos. A gente vai aprender aqui também, então não se preocupe, porque eu vou dar prática mesmo, tá? Para vocês pensarem, reverem depois isso e todo o material, para vocês realmente colocarem a mão na massa. Então, a minha sugestão é: imprimam o material. E aqui nós vamos falar sobre o propósito, o porquê. É isso que sustenta tudo. Por que você faz o que você faz, né? O que te motiva a fazer e a viver todos os dias? Tenha bem claro o seu porquê e não se distrai. Aqui eu dei uns exemplos, mas você pode montar num painel, no seu caderno, na sua própria, no seu próprio material. Você pode fazer isso. Faça, na verdade, não é só poder, faça. Tenha bem claro o que te motiva. Realizar sonhos é possível, viver um futuro melhor, muito mais. Pense no que tudo isso representa para você. Pensa no porquê você quer fazer tudo isso, por que você quer viver algo novo. Se você não estiver sonhando, comece a sonhar, volte a sonhar e sonhe alto, porque dá o mesmo trabalho de que sonhar baixo. Então, se a gente está falando de sonhos, pense, né? Trace metas alcançáveis, tenha um plano claro e realista. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como traçar metas, objetivos realistas, sabe? E alcançar. E não precisa ser só um, não. Podem ser vários, um por mês. E você acompanhando. Não adianta também querer fazer 20. Seja realista, pé no chão, consciente, diligente. Porque conforme você for cumprindo, a sensação é uma sensação, é satisfatório, como dizem, né? Mantenha o seu foco,
no seu sonho, nos seus objetivos, nas suas metas. E aqui é mão na massa. Aqui nós vamos começar, aqui é finanças. Aqui a gente vai começar a mostrar para o dinheiro quem é que manda nessa brincadeira. Pontos pilares que eu falo da sustentabilidade financeira: reconhecer, registrar, revisar, realizar. Então, reconhecer é o quê? Ter consciência da situação. Não adianta ter vergonha, não adianta ter medo, não adianta ter ego. Reconhecer traz luz para o seu problema. Tira debaixo do tapete, ilumina. Registre, mão na massa. Pode ser na planilha, que eu vou compartilhar, pode ser num aplicativo, pode ser num caderninho, do jeito que vocês quiserem que for mais fácil. Toma posse do que é teu, do seu patrimônio, né? Mostra quem é que manda, né? Outro ponto, não precisa esperar a situação perfeita ou você não tá mais devendo para começar. Começa como você tá, com o que você tem. Entenda que tudo isso está sob seu controle. Coloca isso na sua mente. Tudo está sob o meu controle agora. Em que sentido? Você tem visão. Tudo está claro para você. Entende? Tá claro. Não tá nem maior nem menor. Tá claro. É isso. Tenha consciência da sua situação. Reconheça seus gastos, seus excessos, as impulsões, seus desafios. Cuide do seu patrimônio. Tenha noção do que precisa ser priorizado, do que precisa ser eliminado, se você precisa de mais para alcançar algo. Acompanhe tudo isso. Então, quando a gente fala sobre revisar, é sobre isso, acompanhar o que você está fazendo, o que você planejou e o que aconteceu. Acompanhe e permaneça no propósito. Lembra sempre do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Isso te sustenta, isso deixa a atividade sustentável, tá? Isso é para nossa mente. Planejamento e controle mensal é uma prática um hábito que você tem que adquirir para governar suas finanças, para traçar estratégias, ter liberdade, voltar a sonhar e dormir em paz. Coloque todas as suas contas no papel. Não esqueça de nada, não esconda nada. Não se sabota. Coloca tudo no papel. Começa a entender o que é fixo, o que é valor fixo e o que acontece todo mês e o que é variável. Também tenha em mente o que é essencial, o que pode ser eliminado, o que pode ser reduzido. Quando a gente traz para a consciência, a gente aprende que existe. Quando a gente traz para a consciência, a gente olha isso e fala assim: posso fazer algo a respeito, ou preciso pedir ajuda, ou você lida com isso, você lida com esse problema. E todo problema tem solução. O que eu quero dizer aqui sobre essa planilha, você não realizar, não colocar a mão na massa, não fazer, se você só ficar no planejamento, eu planejei esse mês, mas você não colocar em prática, não acompanhar, é ilusão, você está se iludindo. E não está iludindo a mim, não, você está se iludindo. Agora, se você começar a agir desenfreadamente, né, sem planejar, sem organizar, você está só fazendo movimento, só gastando força e energia, porque vai virar um caos, um sofrimento. Então vira aquela angústia. Eu faço e não vejo resultado. Faço e não vejo resultado. É isso. A palavra de Deus diz: tudo deve ser feito com decência e ordem. E eu tenho algumas leis básicas que eu quero que vocês registrem aí. Leis básicas, tá? Do planejamento e controle mensal, do seu relacionamento com o seu dinheiro. Primeiro, saber usar. Você precisa saber usar o dinheiro, seja consciente. Não gaste por emoção, por peso, por compensação, tá? Saiba usar os seus recursos. Saiba guardar, poupar sua energia, seu tempo, seu dinheiro. Saiba poupar, saiba guardar. Aprenda a ganhar mais! Eu vou falar sobre isso. É uma alegria quando você, por N motivos, você aprende a ganhar mais. Então, você aumenta, né, a sua renda. Elas com lucro, é sobre isso.
Mantenha o foco nos objetivos. Por que que você está fazendo cada movimento? Seja consciente. Por que que eu estou fazendo cada movimento? E a prosperidade, né? Uma das leis é ser generoso. Misericórdia. Não vire um muquinhana. Que não. Seja generoso. Ajude quem precisa. Colabore. Cá, não tenho condições de colaborar financeiramente agora. Vai com o seu tempo. Vai com a sua. Vai você. Se oferece. Entendeu? Faça algo. Né? Seja generoso. Generosa, no caso. Aqui. E continuando com a mão na massa. Na planilha, você vai ter o primeiro. Vai ter uma explicação, e aí você vai ter a primeira parte que você tem que fazer é o diagnóstico de 30 dias. Esse mês de janeiro, você vai olhar para a sua situação, vai traçar o plano de acordo com o que você vive. Então, não adianta eu te dar várias ideias aqui se não é a sua realidade. Então, você vai ver qual é a sua realidade. A partir disso, você vai traçar um plano de ação, vai fazer o planejamento mensal, todo mês, mês a mês, e um controle semanal. Tá tudo bonitinho na planilha. Não sei usar Excel. Pode usar um caderno. Por isso que eu deixei aqui a amostra. Pode usar um caderno. Então, assim, qual é o diagnóstico? O que eu pago, começa por categorias: aluguel, alimentação, mercado, restaurante. Crie categorias, né? Como você paga cartão de crédito, dinheiro, débito, Pix, valor e o quanto isso representa sobre a sua renda. Isso é muito importante. O quanto isso representa sobre a sua renda? Vocês viram que eu deixei 5 mil aqui, mas quanto que você recebe? Coloca ali o quanto do seu valor representa na sua renda. E na última coluna escreve se é fixo ou variável. Por quê? O que é fixo, cara? Não tem o que fazer. É fixo. O aluguel é um ponto. É fixo, tá? Pode ter um tempo para acabar, mas ele é fixo por enquanto. Parcela de carro, entendeu? É fixo, você não consegue diminuir, a não ser que você antecipe, né? Variável, o que pode entrar como variável aí? São despesas que variam, e aqui dentro do variável, você vai entender o que pode ser cortado, o que pode ser diminuído, o que pode ser cortado, né, eliminado. Então, isso vai começar a te dar clareza. O plano de ação, analisando, né, fazendo um diagnóstico, a gente pode fazer junto, né, fazendo um diagnóstico da sua situação, você vai criar um plano de ação pensando em preciso aumentar a minha renda ou reduzir gastos? Ou os dois. Você pode, cara, não tenho o que cortar, então eu preciso aumentar minha renda. Não tenho tempo para fazer nada além, eu preciso diminuir, reduzir gastos. Então, escreva no detalhe aqui, você vai ter esse espaço para você escrever no detalhe o que você precisa, o que você deseja cumprir, como, quando, quanto tempo você precisa, e o que você vai começar a fazer, o que você vai parar de fazer, o que você vai substituir. Exemplo, tá? Eu pago uma TV a cabo X, vou diminuir para uma menor. Pago um celular com valor X, vou substituir por outro. Eu pago uma assinatura que ninguém nem usa. Vou eliminar. Não tem o que fazer, não tem porquê se você não está usando. E que seja por um tempo, tá bom? E aqui deixa bem claro para você mesmo qual é o seu nível de comprometimento e o que te motiva a começar uma mudança hoje. Então, de novo, a gente vai falar ali na planilha, porque toda vez que você abrir a planilha, você vai lembrar qual é o plano, quanto você está comprometido, de 0 a 10, e o que te motiva a começar a mudança hoje. No planejamento mensal, você vai ter ali a despesa, o quanto que está esperado você gastar no mês, e já está somando, já está fazendo os cálculos ali. Então, entrou 5 mil, você está gastando 6. Opa, você precisa de uma renda extra ou reduzir os gastos, tá? É isso que é assim que você vai trabalhar. Controle semanal é o que você vai pegar, o que está no seu planejamento, vai distribuir por semanas, tá? Isso é o seu planejamento. Você vai distribuir por semanas e vai controlar. Qual que é a meta dessa semana? A meta dessa semana, final de semana, gastar com lazer,
um restaurante comendo fora, R$ 200. Você vai ver o quanto que você gastou. Ah, na segunda, aqui que você vai anotar todo dia. Na segunda eu gastei 50. Opa, já diminuiu para 150 no final de semana. Se na segunda-feira você já saiu queimando a largada, no final de semana você vai diminuindo, porque você está consumindo do seu orçamento, ok? Da sua meta. Algumas atitudes que funcionam, né? Dentro do seu planejamento, você separar, além do que é essencial, ter uma linha ali de lazer, tá? Você pode começar com pouco e ir aumentando. Cara, não tenho condições de ter. Ok, mas tem esse tempo de lazer e descanso. Isso vai te fazer bem, porque não vai parecer que você tá só trabalhando para pagar dívida. Então, se permita, né? Faz uma atividade ao ar livre, gratuita, vai em algo gratuito, mas se permita, porque o seu cérebro precisa entender que você não está no modo punição, né? Não está no modo punição. Você está no modo estou buscando viver algo novo. Eu quero viver a abundância de Deus para minha vida. Então, separe no planejamento um valor, se possível, para lazer. A prosperidade, ela gosta de companhia, tá? A gente cresce quando a gente tá com outras pessoas também. E por que eu falo isso? É importante a gente ter agentes de colaboração, envolver outras pessoas, né? Não tô falando pra você contar para todo mundo das suas metas, dos seus planos, do que você tá devendo, não. Mas tenham pessoas que te apoiem, que te ensinem, que vão colaborar e facilitar toda essa jornada. Outra atitude que funciona, gente, não é vergonha pedir desconto. Eu não tenho. Peça desconto, pesquise, negocie. Lembra, é o seu dinheiro, custa caro, gente. Você sabe quanto custa a sua hora de trabalho? Opa! Quanto custa a sua hora de trabalho? Entende? Outra atitude, né, que você precisa ter, outra mentalidade. Tudo que é grande hoje, uma árvore é grande, mas ela começou como semente. Então, tudo que é grande hoje começa pequeno. Ou seja, mesmo que você não tenha um valor significativo, mas se você tem um valor que você pode começar a poupar, a economizar, a guardar, faça, né? Faça. Invista nisso. Invista. Vamos para a parte prática. Você já diagnosticou sua situação, certo? Você sabe se você precisa aumentar a renda ou reduzir despesas. Ou os dois, tá? Então, vamos lá. Aumentar a renda. Você vai definir uma meta, uma meta mensurável, né? Ainda vai definir um valor, vai colocar um nome para ela, o porquê, né? Não sei, já vou dar um exemplo. Quanto tempo você precisa, se ela é alcançável ou não. Precisa ser alcançável, gente, não adianta você criar algo que não tem como atingir. E o plano de ação, como você vai fazer isso na prática, ali, no dia a dia. Então, pensando aqui, eu preciso aumentar em R$ 500 a minha renda, ok? R$ 500, mensurável, aumentar R$ 500 da renda. Específica, aumentar R$ 500 na renda, vendendo batom, ou vendendo marmita, ou passando roupa. Por quanto tempo? Ah, lembra do porquê. Eu quero quitar uma dívida. Eu quero fazer uma viagem. Quanto custa isso? Esses R$ 500 corresponde a quanto tempo dentro do valor total que eu preciso alcançar? Alcançável? Gente, alcançável que eu quero dizer assim, se eu tenho uma dívida de 2 milhões, não adianta eu falar que no curto prazo, se eu fizer R$ 500 no mês a mais, eu vou quitar a minha dívida de 2 milhões. Não. Então, alcançável. O que é alcançável? Ah, eu quero ir, sei lá, passar 2 anos na China, R$ 500 por mês e economizar esse ano só. R$ 500 por mês não vai te levar a isso. Então, tem que ser algo também pé no chão, né? Vamos lá, vamos colocar o pé no chão. Não adianta a gente ser emocionado, né? Nem empolgado, nem viver de ilusão. E o plano de ação? O que é o plano de ação? É como você vai fazer isso. Preciso de R$ 500, anota aí, R$ 500 a mais todo mês.
Tá, como que eu vou fazer isso? Um mês tem 4 semanas. Eu posso quebrar esses 504 semanas. Então, dá R$ 125 por semana. Como que eu faço R$ 125 por semana? Eu posso prestar um serviço? No meu caso, você pode vender, você vendeu 3 batons, você já fez R$ 125 por semana, mas aí você tem que tirar o custo. Posso vender 2 batons por dia, uma base, um batom por dia. Posso vender 5 marmitas por dia. Posso vender sanduíche natural, bolo de pote. Quanto que eu preciso fazer por dia para ter no final os R$ 500 de renda extra? Lembra que a renda, o lucro, não é necessariamente o que você vende, porque você tem que tirar, se você tiver um custo de despesa para produzir algo, você tem que tirar esse custo de despesa, tá? Se a prestação de serviço é mais fácil. Eu teve uma época que eu atendia, né? E a minha prestação de serviço custava lá atrás, né? R$ 125. Então, R$ 125, R$ 25 era do material que ia no atendimento. E o 100 era livre, era realmente de compartilhar meu conhecimento e tudo que eu investi em mim para poder estar ali ajudando as pessoas. Então, imagina que se eu tivesse 5 atendimentos no mês a R$ 125, tá? 5 atendimentos no mês a R$ 125, descontando os R$ 25, eu atingiria os R$ 500 de aumento na minha renda que eu buscava. Reduzir despesa, mesma coisa. Ah, eu quero reduzir despesa, eu preciso diminuir, eu preciso mudar, eu preciso reduzir R$ 50. Não, eu vi minha situação, preciso reduzir R$ 50, quero aumentar 500 e reduzir 50. Né? Então, no final, você vai ter um ganho de 550, mas eu quero reduzir 50. Ou 100, ou os próprios 500, né? Então, você vai ter um ganho. Aí, se eu aumentar 500 e reduzir 500, você vai ter um ganho. Ah, como que eu posso reduzir 500? Cara, eu hoje, Camila, eu sempre comi no trabalho, nunca levei marmita. Eu comecei a marmitar por qualidade, né, da alimentação e também para usar o recurso de lá em outras coisas, em outros fins. Então, o que acontece? Eu quero reduzir despesas. Se eu pago R$ 25 na marmita, R$ 25 por dia, eu gasto na semana R$ 125 de marmita. Se eu levar de casa, que seja 50%, que eu gaste 50% desse valor. Entende? Já vai ser menos de R$ 70. Já vai ser menos de 70. Eu já economizei praticamente 65 reais, vamos dizer assim. Já economizei R$ 65, praticamente. Entende? R$ 65 por semana. R$ 65 por semana, no mês, dá R$ 260. Entende? É matemática, é simples, é você trazer para a consciência. Aonde que está indo o meu dinheiro? O que eu estou fazendo? Né? Quero que você volte lá para a situação dos outros slides. E aqui eu te convido a cortar algumas coisas para que você prospere. Então vamos lá. Corte a ilusão de viver acima do que você ganha. Corte relações que atrasam sua vida. Corte comparações que apagam a sua identidade. Corte o orgulho de pedir ajuda e aprender. Corte ambientes, conversas e pensamentos tóxicos. Corte o auto-engano, a vitimização e a sabotagem. Corte a impulsão e decisões por emoções. Corte a desculpa de depois eu vejo, depois eu começo, amanhã eu faço. Corte a ideia de que isso não tem solução e isso não vai mudar. Corte, pega a tesoura com a mão assim, ó. Corta, corta, corta tudo que não permite que você avance. Vamos lá, falando de dívidas, para quem está dentro do buraco. Olhe para suas dívidas como elas são, na realidade. Elas são um problema. Dívida é um problema. E como a matemática diz, todo problema tem uma solução. Tá? Lembre-se que todo problema tem uma solução, ok? Nenhuma dívida, neste caso, né, no caso da dívida,
este é um problema que ele não se resolve do dia para a noite. Mas ignorar também não vai resolver. Então, encara o seu problema, rompa com esse ciclo, né, para que ele não se repita, encare ele e crie um plano de ação, como a gente viu no slide anterior. Crie um plano de ação dentro da sua realidade, seja diligente com seus recursos e se liberte dessas dívidas. Pague, honre a dívida. Então, vamos lá. Liste a dívida, todas as suas dívidas, tudo que você deve, no valor a prazo, quando vai vencer, e se você for liquidar, quanto que você precisaria para pagar à vista. Conheça o tamanho do seu gigante e não tenha medo, não tenha medo. Negocie, se for possível, se você, depois que você já começou, preciso aumentar minha renda para liquidar a dívida. Quando você conseguir um montante, negocie. Negocie com dinheiro à vista, carta na manga, negocie mesmo. E sempre que você for liquidar, priorize as dívidas com juros mais altos, cartão de crédito, cheque especial, por aí vai, banco, né? Tudo mais você negocia. Negocie, não tenha vergonha, tá? Se liberte dessas amarras. Não tenha vergonha também de pedir orientação, de perguntar, de negociar, de pedir desconto, de chorar e falar assim, cara, você está valorizando o que é seu, que é o seu dinheiro, o seu tempo, o seu recurso. Aproveite a experiência, que fique como aprendizado, se organize e não repita o ciclo, tá? Isso é muito importante. Aqui eu quero falar de uma parte gostosa. Eu sempre me virei, né? Eu sempre busquei solução. Eu não fico olhando para a dívida, eu não fico olhando para o problema. Eu busco solução. Preciso renda extra, preciso cortar alguma coisa. Eu busco solução. Eu gosto disso. Eu acredito que nós somos seres pensantes por isso e para isso. Então, usa a sua criatividade, sai da caixa e você não precisa descobrir algo extraordinário ou inventar algo novo. Você tem que lembrar, primeiro, olha para você. O que você sabe fazer, o que você faz bem, o que as pessoas dizem que você faz bem. Eu vou dar meu exemplo, tá? Eu consigo me relacionar bem com as pessoas, eu consigo me comunicar, eu consigo fazer uma gestão de números. Então, para mim, isso é fácil. E quando eu passei a entender isso, quando eu passei a entender, vou explicar do meu negócio, né, do meu empreendimento, eu vi ali uma oportunidade de renda extra, não só para mim, mas para outras pessoas. Então, assim, para que você quer renda extra? Primeiro, qual é o motivo? Eu quero para pagar as dívidas. Eu quero para realizar sonhos. Eu quero para estudar. Eu quero para pagar um curso. Eu quero X. Eu comecei, tá, o meu negócio porque eu queria pagar mais barato e que eu queria ensinar minha filha a empreender. Eu queria pagar mais barato pro dela também, porque ela começou a usar maquiagem. Então, eu comecei por isso. E depois eu vi que funciona. Então, no meu caso, vou explicar a primeira parte e outras que eu também já trabalhei e já fiz, que eu até comentei no começo. Então, você não precisa inventar algo mirabolante. Tem muita forma de ganhar dinheiro. Bolo no pote, buquê de caneca, venda de cosméticos que já está pronto, você compra e revende, revenda. Uma oferta de serviço, algo que você sabe fazer bem. Tem gente que organiza guarda-roupa, tem gente que leva cachorro para passear, tem gente que cuida de criança. Fazer marmitinhas. Então, tudo isso eu já fiz, tá, gente? Pacote de viagem, tradução de documento, fazer trabalho. Nossa, na época da faculdade, vixe. Então, vamos lá, vamos raciocinar. Vou falar aqui da parte de beleza, tá? Se eu faturar 3 mil reais, né? Eu tenho ali na tabela, vamos falar de maneira bem, como que eu falo? Bem simples, tá? Bem no geral para você entender. Então, faturo 3 mil reais, eu tenho um lucro, eu tenho um custo de 65%, então 1.950 eu tenho que pagar o produto que eu comprei para revender, e o meu lucro é a diferença, tá? Que dá 1.050. Então, assim, se eu vender 3 mil reais, eu vou ter um lucro de 1.000 reais. Mas pô, como que eu vendo 3 mil reais? Se eu pegar 3 mil reais, tá? E dividir por 4 semanas no mês, dá 750 reais por semana.
Se eu pegar esses R$ 750, como que eu consigo trabalhar isso na semana? Eu tenho 1 hora por dia e vou trabalhar só 5 dias na semana. Eu tenho 2 horas por dia. Você pega esse valor e divide por esse tempo que você tem disponível e isso fica como objetivo, como meta, é o que você tem que fazer, né? Então, por exemplo, hoje eu não fiz, amanhã, então, o de hoje acumula para amanhã, que eu tenho que fazer. Esse é o raciocínio. Então, R$ 750 por semana não é muito, tá? Vamos pensar que R$ 150 por semana, a gente estava falando das marmitinhas, mas aqui eu quero falar tô falando de beleza, né? Então, R$ 150 por semana dá um kit de cuidado para a pele, tá? É um kit de cuidado para a pele. E aí, aí é outro assunto, né? Mas o que eu falo para as meninas é estratégia, é planejamento. Planejamento tá aqui. O que eu preciso fazer? Quanto você quer ganhar? O que eu preciso fazer quanto eu preciso fazer por dia na minha disponibilidade de trabalho para chegar nisso? Quais as estratégias? No caso, né, da consultoria de beleza, tem tudo praticamente pronto, vem tudo já mastigado, tudo bem fácil, né? Então você não tem que desenvolver nada. Vou pensar em criar, já vendi marmita, já tive uma marmitaria. Poxa, tive que criar arte, tinha que fazer divulgação, tinha que criar tudo, tinha que entregar, embalar. Então é um trem um pouco mais complexo, mas é possível também. Eu já cheguei a fazer fazer esse mesmo valor vendendo marmita. Que mais? Kits prontos, né? Vamos pensar aqui, o custo de um kit pronto. Monta um kit, seja criativo, um kit home office, um mousepad, um bloquinho de caneta, um kit para professor, um kit feliz aniversário. Não sei, seja criativo. Dá para pensar, pensei aqui no kit home office, mas assim, um mousepad legal, descolado, um bloco de anotações, uma caneta e um apoiador de aquele suporte, né, de notebook ou tablet, que seja. Dá para pensar nisso. Vi na internet aqui, esse apoiador eu estava procurando, por isso que eu sei, tá? Tava bem baratinho. Aí você pega um mousepad também no atacado, bem baratinho. O custo de tudo sairia R$ 50. Aí eu venderia, vamos supor assim, venderia tudo por 120 lá na Shopee da vida. Faturando, né? Durante 30 dias no mês, se eu vender um kit desse por dia, eu tenho no final um faturamento de 3.600. Se eu tirar o meu custo e taxa de tudo, eu tenho pelo menos R$ 2.000 de lucro no mês. Cá, como que eu vou vender esses kits? Tem muita gente vendendo online, né? Como afiliado, não é afiliado que chama? Vendendo no Shopee, Mercado Livre, o povo tá vendendo tudo lá. Começar. E aí, divulgar. Instagram, melhor TV que existe, melhor propaganda que existe. Também serviço. Como que eu vou fazer renda extra com serviço? O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Eu sei organizar a casa, eu sei cuidar de criança, eu sei passar uma roupa bem feita. Pensa no que você sabe fazer, sabe? Eu sou terapeuta, mas não estou trabalhando. Opa, eu sei cuidar de criança, eu sei levar cachorro para passear. Quanto que você vai cobrar? Leva os seus cachorros 30 minutos por dia, eu cobro R$ 200 no mês, tá? Se você tiver 5 cachorros, são R$ 1.000, entendeu? Não, eu presto serviço, meu serviço custa R$ 200 e meu serviço é de mentoria, atendimento. Ok, não tenho despesa nenhuma. Lembra que você sempre tem que tirar a despesa do seu faturamento. 5 atendimentos sem despesa nenhuma, no final do mês, 5 atendimentos no mês. É como se fosse menos. É um por semana ou em uma semana você faz 2. Você trabalha 1 hora a mais, trabalha 1 hora no dia, dá R$ 1.000 de renda. Entende? A gente precisa ser criativo, a gente precisa usar o que Deus deu pra gente, sabe? A criatividade, Deus é criativo. E aí, chegando ao final, né, eu quero te desafiar para você lembrar da importância da disciplina e começar a ter prazer em
poupar, né? Quero que você... Tá vendo essa tabelinha? Você vai fazer essa tabelinha, são 10 semanas. Você vai colocar a data, vai pegar um pote, ou uma conta X que você tem, você vai depositar, vai transferir para lá. Na primeira semana, R$10, na segunda semana, 20, na terceira, 30, na quarta, 40, na quinta, 50, na sexta, 60, na sétima semana, 70, na oitava semana, 80, na nona semana, 90, na décima semana, 100. E depois, com esse dinheiro, você vai pegar e comprar algo para você. Não é para gastar tudo, uma parte, tá? E aí, se você fizer a conta, se você deixar de gastar R$10 por dia, no final do ano, R$10 por dia, tá? Se você deixar de gastar R$10 por dia e começar a poupar isso, no final do ano, quanto que você vai ter? Já fez essa conta? R$10 por dia, faz 10 vezes 365. E se você economizar, né, R$50 por semana, vou reduzir aí a marmita, né? Vou reduzir R$50 por semana da minha marmita. Quanto que eu vou ter no final do ano? Eu fiz essa conta, tá? Se eu reduzir R$50 por semana da minha marmita, no final do ano eu vou ter 2.600. O que vocês fariam com R$2.600 a mais no final do ano para vocês? O que vocês fariam? Hein? Já pensaram nisso? Eu tenho um plano, mas só no final do ano que eu vou contar. Então, esse é o desafio. Desafio dado, desafio cumprido, hein? E chegamos ao final. Quero trazer para você, né? Eu gosto muito dessa parte, porque quando a gente fala de frutificar, de desfrutar, né? Desfrutar, frutificar. Eu desejo realmente que cada uma de vocês viva em paz, seja feliz e próspera. Que nesse momento a gente pare de cavar, a gente comece a semear para que a gente colha do fruto do nosso trabalho, do nosso esforço e desfrute a mesa com as pessoas que a gente ama. Você só pode, me emociona isso, você só pode colher o que você plantar. Ou melhor, você só consegue sacar o que você depositar. É real isso. A tarefa não é simples, gente. Exige desejo, decisão, disciplina, determinação, desapego, consciência, coragem, criatividade e constância. Reconheça a sua situação atual e, se for preciso, pare de cavar, ou se você já estiver em outro nível, comece a semear, comece a poupar, comece a investir, a adubar. Lembre-se, não existe problema sem solução. Mude a atitude, olhe, busque, mire para a solução. Aumenta a renda, diminui despesa. Não aumente suas dívidas, não cave o buraco, não aumente seu buraco. Lembre-se que tudo são estações. E como a semente debaixo da terra, o processo de transformação nas suas finanças, às vezes pode parecer bem lento. Né? E no início pode parecer que não tem nada acontecendo, não está fazendo sentido, um esforço danado para nada. Começa a registrar, vai acompanhando, vai revisando, analisando, começa a gostar de tomar conta disso. Se você no meio do caminho perceber, poxa, preciso mudar de estratégia, não está dando, realinha a rota, mas mantenha o seu porquê, mantenha o olho fixo no seu porquê. Tudo é possível, você é capaz de realizar tudo. E eu vou finalizar deixando algumas dicas de leitura, né, de livros que eu gosto muito, que eu li e releio sempre. Então vamos lá, anotem aí. Os Segredos da Mente Milionária. Casais inteligentes enriquecem juntos. Quem pensa, enriquece. Pai rico, pai pobre. São livros que eu recomendo para vocês e deixo aqui no final o meu contato, né, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. O YouTube é novo, é um canal novo, e meu telefone. Agradeço o tempo de vocês, a confiança, a atenção. Eu espero que vocês possam expandir, prosperar, sorrir diante do futuro e desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. Compartilhe esse momento,
Aplique o conhecimento, mais do que compartilhar, aplique, troque comigo, me manda mensagem falando, ai, cá, tive uma ideia, me ajuda a estruturar, eu vou amar. O Elas com Lucro é para isso, ele nasceu para isso. E nós vamos juntas voar. Beijo grande, amo vocês, obrigada. E até a próxima, que esse ano tem muito mais.